A grande pergunta é onde investir em 2024? O que tu diria, galera? Acho que ter uma estratégia é a melhor opção. Uma estratégia para investir aonde? É em ações ou mais em fundos imobiliários ou mais em renda fixa? Acho que nesse vídeo a gente vai saber. Nesse vídeo a gente vai saber onde é que é o melhor lugar para investir em 2024. Não com base na minha opinião, não com base na minha projeção de futuro, na minha previsão, e sim com base em estratégia, porque o método para mim vence qualquer opinião. Esse vídeo aqui talvez seja um dos vídeos mais importantes para quem quer investir e construir um patrimônio de longo prazo, então presta muita atenção, já deixa o dedo no like, comenta onde é que você está investindo agora para se preparar para 2024. Então, para guiar esse vídeo aqui, eu vou usar uma apresentação que eu fiz mês passado em São Paulo para alguns clientes private de wealth aqui no Clube do Valor, tá? Que são os nossos clientes que a gente aconselha a tomada de decisão, que aliás a gente é muito grato a eles. Quem está assistindo aí, muito obrigado pela confiança, né? Graças a vocês a gente foi reconhecido como a terceira maior consultoria aí do Brasil recentemente. E o que eu mostrei lá para eles começou com uma análise do momento atual, tá? Então o que está rolando a nível mundial? Essa é essa imagem que está na tela, que ela mostra o tamanho do balanço do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que vem se inflando muito desde 2008 e está em patamares recordes atualmente. Isso é fruto de um excesso de liquidez gerada na economia para que os Estados Unidos superassem as últimas grandes crises, sobretudo a crise do Covid, pode ver que é onde o balanço dá uma paulada lá para cima, e esse excesso de liquidez ele acabou cobrando a sua conta. O que a gente viu foi uma inflação muito mais alta nos Estados Unidos, chegando a mais de 7% ali no final de 2022, e mesmo estando em patamares menores atualmente, há pouco tempo o presidente do Federal Reserve já alertou que a inflação estava muito acima da meta, e essa inflação mais alta gera muita preocupação sobre a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que chegou a patamares recordes. Em 2022, o Banco Central começou a aumentar bastante essa taxa, fez a maior alta desde 1994, depois seguiu aumentando e levou a Fed Fund Rate de praticamente zero, a nível nominal, ou seja, de uma taxa de juros negativa, já descontando a inflação, para acima de 5%, que é o patamar em que ela está hoje. E não foi só a taxa de juros de curto prazo nos Estados Unidos que aumentou bastante. A de médio prazo, de 10 anos, Treasuries, subiu muito também. Então você está vendo aqui qual é o yield, a taxa de juros de um título público norte-americano com vencimento em 10 anos. E você pode ver que essa taxa de juros, que chegou, está perto de 0,5%, chegou recentemente a patamares próximos de 5%, um patamar que não era visto desde antes da crise de 2008, desde meados de 2006, 2007. Aí engana-se quem pensa que esse fenômeno de aumento de juros foi a nível norte-americano. No Brasil a gente viu bem isso, a gente viu uma inflação muito mais alta, nesse gráfico a linha cinza é a linha da inflação, que fez com que a nossa taxa Selic tivesse que ser aumentada também. Nesse gráfico, a taxa Selic é a linha laranja, que bateu lá no topo, 13,75% ao ano, ficou um bom tempo no topo e desde então vem caindo aos poucos, a partir do momento em que o IPCA começou a ser controlado. Então, até esse ponto de vista de inflação versus taxa de juros, o Brasil meio que saiu na frente, aumentou antes os juros e baixou antes os juros porque controlou antes a inflação. Então, como um grande resumo do cenário, o que a gente viu? Juros em patamares recordes nos Estados Unidos, isso no momento atual, uma recessão precificada para 2024. Por quê? Porque quando a taxa de juros aumenta, a atividade econômica é freada. As empresas têm menos estímulos para investir, têm menos estímulos para contratar, crédito para as empresas fica mais caro, as empresas que já estão endividadas passam por maiores apuros, porque essa dívida começa a custar muito mais, as pessoas têm menos crédito para consumir menos, enfim, quem tiver é uma recessão sendo esperada. Então, o grande ponto é que essa recessão, do meu ponto de vista, já está nos preços, como eu já vou te mostrar. E além disso, a gente viu também o início do ciclo de queda de juros no Brasil, e com tudo isso, a gente está vendo aí um dos piores momentos acumulados para renda variável e ativos bons de longo prazo, como você pode ver nesse gráfico. Desde o início de 2021, tanto as ações brasileiras, medidas aqui pelo Ibovespa, linha vermelha, quanto ações norte-americanas, medido pelo IVVB11, linha verde, quanto os fundos imobiliários, medido pelo IFIX, linha azul, estão rendendo menos do que o CDI. Isso num período de praticamente 3 anos, 2021, 2022 e 2023. Sendo que essas classes de ativos, elas tendem a vencer o CDI e, além delas, ativos de renda
fixa, tanto os pré-fixados quanto os atrelados à inflação, falando aqui de títulos públicos mesmo, também estão rendendo menos do que o CDI. Eu coloquei eles agora no gráfico e você pode ver que o IMAB, o índice da Ambima que mede o resultado dos tesouros IPCA+, quanto o IRFM, o índice também da Ambima que mede o retorno dos tesouros pré-fixados, ambos rendem menos do que o CDI nesses 3 anos, o que é algo muito raro, porque tanto o IFIX quanto ações brasileiras, quanto ações norte-americanas, quanto renda fixa pré-fixada e atrelada da inflação, tendem a vencer o CDI em prazos mais longos. Se a gente pegar o IBRX, que representa o que seria o Ibovespa no passado, ele venceu o CDI. Se a gente pegar o IFIX, ele venceu o CDI mesmo tendo um prazo bem curto. Se for pegar as ações norte-americanas, elas venceram o CDI. Se for pegar a renda fixa atrelada da inflação, venceu o CDI. E se for pegar a renda fixa pré-fixada, venceu o CDI. Então a gente está vendo um cenário raro, em que esse fenômeno de aumento de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto a recessão que está precificada, quanto a maior inflação que Estados Unidos e Brasil viveram, acabaram fazendo com que a renda fixa sem risco superasse toda e qualquer classe de ativo. Só que o que tende a acontecer quando a renda fixa, como o Tesouro Selic, fica num patamar mais alto e depois começa a cair? Bom, o que a gente viu aqui com dados no Clube do Valor é que ações brasileiras têm maior potencial de retorno se você investe nelas quando a taxa Selic está mais alta. Tá? Quanto maior a taxa Selic, linha horizontal, maior o potencial de retorno das ações, linha vertical. A gente percebe também que, na média, os players de mercado subestimam o ciclo de queda de taxa de juros, né? Em todos os últimos ciclos de queda, desde 2003, o mercado esperava uma queda menor do que a que realmente ocorreu. Mas é claro que existem riscos aqui, né? Não é tudo preto no branco, senão seria muito fácil ganhar dinheiro investindo. E nem todos ganham, na verdade a maioria perde, como eu já vou te mostrar em breve. Aí falando em risco, o que a gente tem? A gente tem o governo gastando mais do que arrecada. A gente viu aí a volatilidade que causou, as falas ali do presidente Lula sobre o déficit, que no fim das contas, né, anunciado que o Haddad venceu a queda de braço e mantiveram a meta fiscal. Tem necessidade do Brasil passar por reformas. Então tem aí a tributária na mesa, que nem chamaria de reforma, né? É um aumento de imposto, infelizmente, mas que 74% do mercado considera melhor do que o que a gente tem. A gente vê aí o início de um papo sobre reforma administrativa, mas tudo isso é risco, assim como é risco a gente passar por um período mais longo de baixo crescimento, coisa que a ONU alertou numa típica manchete que acontece e que aparece quando a renda variável está em apuros, que é quando aparece também as chamadas mais sensacionalistas, como Jim Rickards falando que a maior crise da história da humanidade começou, ou como o próprio Ray Dalio falando que o colapso dos Estados Unidos vai ser maior e pior do que vocês pensam. O que me leva a um seguinte resumo aqui das perspectivas para 2024. Primeiro ponto, investir em risco com juros mais altos aumenta o potencial de retorno e o mercado subestima movimentos de queda de juros, porém é claro que há incerteza. Isso aqui não é uma certeza. Se fosse uma certeza, eu diria, galera, bora todo mundo comprar muitas ações e tal, vai todo mundo ganhar dinheiro. Isso não faz sentido, já vou chegar lá no como investir, no onde investir em 2024, beleza? Lembrando aqui que tem quem esteja pessimista com seus argumentos para isso, mas também lembrando que no mercado financeiro o espelho retrovisor é sempre mais claro que o para-brisa. Então a gente entra aqui no como, né, no onde investir em 2024. É isso que eu vou falar daqui para frente, mas se você está gostando desse vídeo até aqui, eu quero te convidar para um próximo passo, para um evento online ao vivo, totalmente gratuito para quem tiver inscrito. Eu não vou vender nenhum curso no final, mas vou revelar como montar uma bela carteira de investimento que esteja preparada para 2024. Vou fazer esse evento no dia 3 de janeiro. Lá vou mostrar a nossa estratégia que nos faz comprar na baixa, nos faz vender na alta e nos traz muita clareza sobre como tomar decisões de investimento. Vou compartilhar um plano para que você tome as melhores decisões de investimentos possíveis. Muito complementar a esse vídeo aqui, mais completo, mais denso, que vai ser uma aula de 1 hora, que você pode participar, garantir a tua vaga apertando nesse botão aqui, primeiro link na descrição e se inscrevendo nessa aula. Como investir para 2024? Quero começar com o como não investir. Que a primeira coisa que eu não te recomendo a fazer é comprar ações quando as notícias são boas e vender quando as notícias são ruins. Para isso quero mostrar esse estudo aqui, que a gente fez aqui no Clube do Valor, que comparou o retorno de 3 fundos, um do Itaú, que aqui não é nada contra o Itaú, mas reflete, né, onde o investidor com menos educação financeira acaba escolhendo para investir, né, um bancão. Outro da IP, uma gestora independente, né, com um fundo de track record maravilhoso, com um trabalho muito bom. E outra é Dynamo, também uma gestora independente, também um track record bom, um trabalho muito bem feito. Que a única diferença aqui é que
no fundo da Dynamo, você não pode investir sempre que você quiser, só quando o gestor abre vagas. No da IP e no do Itaú, você pode investir e resgatar quando você quiser. E olha só que louco, né? A diferença entre a rentabilidade da carteira com a rentabilidade dos investidores. No Itaú, os investidores na média compravam na alta e vendiam na baixa, não à toa. Embora o fundo tenha rendido 10% ao ano, o investidor médio não ganhou nada, ficou no 0 a 0. Na IP, o investidor médio perdeu um pouco em relação ao retorno do investimento, em relação ao retorno do fundo. Perdeu cerca de 2% ao ano, 1,5% ao ano por comprar na alta, quando as notícias são boas, e vender na baixa quando as notícias são parecidas com as atuais. E na Dynamo, como o cara não podia comprar quando ele quisesse, só quando o gestor abria vagas, e geralmente o gestor abria vagas quando o mercado caía, aí o investidor viu a carteira render mais do que o próprio fundo. Então a primeira coisa sobre o que não fazer é tomar decisões sem ter uma estratégia clara. Uma estratégia como a que eu vou te mostrar na aula do dia 13 de janeiro e vou te explicar um pouco aqui também. Esse fenômeno, que é chamado de Behavior Gap, é medido também nos Estados Unidos, né? Como nesse caso aqui que a gente tem dois fundos, o de código VFINX e o de código VINIX, que possuem a mesma carteira, com a diferença que um deles, o cara investe no piloto automático, como se fosse um plano de previdência, investe todos os meses um pouco, e o outro, o cara escolhe quando comprar e quando vender. E aí pode ver no que o cara escolhe quando comprar e quando vender, o retorno do investidor é na média 2,5% ao ano abaixo do retorno do fundo. No outro, que o investidor está sempre comprando, o retorno dele é maior do que o retorno do fundo, porque esse cara está comprando na baixa, sendo obrigado a fazer isso. Outra coisa para não fazer é tentar acertar o momento de sair da bolsa. Você pode ou estar sempre comprado com uma parte da tua carteira em bolsa, ou tentar acertar o momento de entrar, o momento de sair, que é algo muito arriscado, porque se você errar o momento e perder, por exemplo, os 10 melhores dias, você perderia parte grande do retorno. No estudo aqui que a gente fez entre 96 e 2021. Se você perder os 20 melhores dias, já rende menos que o IPCA. Se perder os 40 melhores dias, rende negativo. Você perde dinheiro. Outra coisa sobre como não agir é tentar proteger a tua carteira com o produto. Sim, proteger a carteira é muito importante, mas comprar um COI, por exemplo, é uma cagada enorme. Porque esses produtos que prometem proteção, o que eles entregam, é um cavalo de Troia. É uma taxa embutida enorme. Você vai estar pagando aqui de 5 a 10% do capital investido de taxa, sem saber que vai estar tendo uma expectativa de retorno menor do que o CDI, como esse estudo da FGV mostrou. Dito isso, onde investir em 2024? Eu acredito muito que você deve seguir duas estratégias de investimentos, independentemente de como você faça para selecionar ações, fundos imobiliários, renda fixa. Isso aqui não importa. Você pode seguir essas duas estratégias aqui. Se a estratégia de compra for buy and hold, for ações baratas, for dividendos, for qualquer uma. Essa aqui é a estratégia mais importante que tem para gestão patrimonial, que a gente aplica na gestão e no aconselhamento de todos os nossos clientes do Clube do Valor. E a gente já cuida de 1,5 bi de reais de clientes tomados nossos serviços. Quais estratégias são essas? Tá? A primeira se chama estratégia de alocação de ativos, que diz que você deve montar uma alocação de ativos, né? Como essa está na imagem agora, é um percentual para ser investido em cada classe de ativos, de acordo com o seu perfil de investidor. De acordo com quanto de risco você tolera, o quanto você quer ter de retorno. E aí, é claro, né, quanto mais risco você aguentar, mais peso em renda variável. Quanto menos risco você aguentar, mais peso em renda fixa. Então aqui o exemplo aqui de algumas alocações de clientes nossos. Alguns têm só 10% de peso em ações brasileiras, outros têm 20%, e aí um peso total de 60% em renda variável. Outros têm um peso ainda maior, né, são mais arrojados. Mas independentemente de como vai ser a sua alocação, ela não deve depender do cenário. É uma cagada, assim, quem olha para cenário vai acabar sendo conservador quando as coisas são ruins e arrojado quando as coisas são boas. Não vai estar respeitando o seu perfil de risco. E além disso, ela vai guiar a segunda estratégia, que é o rebalanceamento. Como é que funciona? Você vai lá e decreta, ó, essa é a minha alocação-alvo. 20% de peso em ações brasileiras, 20% em ações norte-americanas, 20% em fundos imobiliários e o restante em renda fixa. Aí a sua carteira vai mexer, né? Você vai comprar os ativos e ela vai se mexer. Eventualmente as ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários vão cair, como eu mostro aqui na imagem. E aí o que você faz com o rebalanceamento? Você usa dinheiro novo para comprar aqueles ativos, aquelas classes que estão com peso abaixo e trazer a tua carteira de volta para a composição ideal dela. Foi isso que a gente fez aqui para os nossos clientes lá no final de 2019 e início de 2020. Quando as notícias eram boas, né? Só se falava de bolsa como melhor investimento do ano. Quando ali, ó, a gente tinha visto os investidores comprarem 88 bilhões de reais em ações naquele ano, 28 bilhões no ano anterior, 36 bilhões no ano anterior, e em que a gente foi na contramão. A gente vendeu quase 2 milhões de reais em ações em novembro de 2019, 2 milhões de reais em ações em dezembro de 2019, 2 milhões e 100 mil de ações em janeiro de 2020. Logo antes do mercado despencar, de vir uma
crise muito grande e quando veio a crise, o que a gente fez? A gente vendeu renda fixa, mais de 10 milhões, só no mês de março de 2020, e a gente comprou 11 milhões e meio em ações, fundos imobiliários e renda variável como um todo em março. Isso aí para os nossos clientes de wealth da época, né, que saíram muito bem dessa crise, né, e tiveram muito mais tranquilidade para viver e para investir de lá para cá. Onde investir? Bom, a gente gosta muito aqui de contar com 6 diferentes classes de ativos. Ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários. Detalhe, essas aqui só para carteira de longo prazo. Renda fixa pós-fixada, que é a classe ideal para carteira de curto e médio prazo. Renda fixa pré-fixada e atrelada à inflação, né, para as carteiras de médio e longo prazo. E aí 3 alocações que a gente gosta são justamente as 3 que eu mostrei. Para o cara um pouco mais conservador, mas que quer sim ter um retorno melhor, 30% de peso em renda variável, 70% em renda fixa. Para um cara que aguenta um pouco mais de volatilidade, aguentaria quedas, 60% renda variável, 40% renda fixa. Um cara mais arrojado dá para botar um peso maior em renda variável. E para chegar na tua alocação ideal, você precisa, primeiro, né, traçar objetivos financeiros. Sem objetivo financeiro não faz sentido nenhum você estar aqui assistindo esse vídeo, sentido nenhum você investir. Você tem que saber para onde você quer ir, onde você quer chegar. Depois, dá uma olhada na tua experiência no mercado, como é que foi encarar crises, como é que está sendo agora, né? Que a gente está no período aí de 2021 a 2023, que está tudo meio que no 0 a 0 há 3 anos. Está sendo difícil, está sendo sofrido, está sendo doloroso. Se sim, talvez seja mais conservador do que você pensa. 3, entender a sua tolerância ao risco, quanto risco você aguenta. Tem a ver, assim, se você se sente muito mal com quedas, fica de mau humor, briga com as pessoas, tá? Pô, sinal que você é menos tolerante ao risco. Você fica feliz com quedas, pensa que está comprando mais barato, está conseguindo fazer aportes melhores, pô, você é mais tolerante ao risco. Para daí, 4, desenhar uma alocação de ativos que faz sentido para ti. 5, comparar com a tua alocação ideal. Se tiver bem diferente. 6, fazer as mudanças. 7, escolher boas estratégias. Aí sim, seleção de ações, fundos imobiliários, renda fixa. A gente tem muitos vídeos aqui falando sobre isso. E 8, ser disciplinado no rebalanceamento. E se você quiser atalhar esse processo, contar com a ajuda de um consultor do Clube do Valor, a gente tem nossos serviços de wealth, em que a gente faz todo esse trabalho para ti. A gente monta uma carteira ideal, a gente investe com estratégia, a gente entende sua tolerância ao risco, para te liberar tempo, para você aproveitar com aquilo que faz mais sentido para ti. Passar com a tua família, praticar esportes, fazer teus hobbies. E o interessante é que você pode conhecer os nossos serviços de wealth com uma amostra grátis, que é uma sessão gratuita de análise de carteira. A gente está com vagas abertas agora para dezembro, para os primeiros meses de 2024. Você pode tentar conseguir uma vaga gratuita, preenchendo um rápido formulário aqui. Vai perguntar pouca coisa, você responde, a gente analisa as suas respostas, te contar para ver se você tem fit ou não. Se tiver mais de 500 mil reais, provavelmente a gente consegue te ajudar, tanto na análise gratuita quanto no serviço de wealth. O botão, como eu falei, vai estar aqui. Aqui vai ter um vídeo bem complementar a esse. E lembrando que o primeiro link na descrição, nossa aula do dia 13 de janeiro. Grande abraço e até mais!